Olá, meus amigos. Então, eminentes colegas, vou falar aqui do informativo 870 do STJ, um dos julgados que teve, sobre a cadeia de custódia em consonância com a falta de acesso da defesa em relação a isso, tá? Vou dar uma lida aqui no destaque desse informativo. É nulo o laudo pericial baseado em mídias cujo conteúdo integral se tornou inacessível à defesa por falha de armazenamento ao longo da cadeia de custódia. Recurso ordinário em face de habeas corpus, número 208.358, Piauí. Relator, ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma. Unanimidade, tá? Então, galera, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou entendimento essencial para a validade das provas em processos penais. Quando as mídias originais se tornam inacessíveis por falha do Estado na manutenção da cadeia de custódia, o laudo pericial delas decorrente é nulo, pois impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Então, esse julgado ele é muito interessante porque, geralmente, quando a gente tem nulidade na cadeia de custódia, a gente já implica que teve uma adulteração na cadeia de custódia, teve um erro gravíssimo no sentido que alguém adulterou, que alguém mexeu lá, enfim. Não é o caso. A defesa só não teve acesso a essa cadeia de custódia, tá? Não temos no Código de Processo Penal um dispositivo dizendo pra gente qual é a consequência de você errar na cadeia de custódia. Então você não tem um dispositivo que diz, olha, se você adulterar ou se tiver algo que você não deu acesso à defesa, o resultado é isso. Então, muitos magistrados, através do seu livre convencimento motivado, eles valoravam do seu jeito, né? Tanto que motivasse. Então eles davam entendimento, ainda ocorre, dão o entendimento que quiser. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça está dizendo o seguinte, olha, não vai ter essa parada aí de valorar da forma que quiser, não. É nulo, pô. A defesa não teve acesso a alguma coisa. Poderia ter algo ali que inocentasse, por exemplo. Lembrando, não tem nada aqui sobre ter uma adulteração ou algum erro nesse sentido na cadeia de custódia. A defesa só não teve acesso, tá? Vou dar aqui o conceito de cadeia de custódia que o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 158, nos dá. Vou dizer aqui em verbis. É o conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio, desde seu reconhecimento até o descarte, assegurando a sua autenticidade, integridade, rastreabilidade e confiabilidade. Agora eu vou dizer aqui um pouco dessa ementa desse recurso ordinário em sede de habeas corpus. A cadeia de custódia constitui um dos pilares fundamentais da validade da prova penal, assegurando sua autenticidade, integridade e confiabilidade desde a coleta até o descarte final, mediante procedimento padronizado de documentação e rastreabilidade. Então, tem que ter autenticidade, tem que ter uma rastreabilidade. A cadeia de custódia, ela tem que ter uma confiança, né? Inclusive, existe um princípio da mesmidade que vai nos induzir o seguinte: se você não tiver uma cadeia de custódia íntegra, como o STJ está exigindo, como, pelo princípio da mesmidade, eu vou saber que aquele objeto do crime é o mesmo objeto? Então, por exemplo, eu apresento uma prova em juízo, como é que eu vou saber que aquela prova em juízo é o mesmo, aquele objeto que eu apresentei em juízo é o mesmo dos fatos? Então, por exemplo, eu matei alguém, dei um tiro na cabeça de um cara. Como eu vou saber se aquela arma é a mesma que está sendo apresentada no juízo, se ela não passou de uma forma íntegra, né, nas etapas da cadeia de custódia? Tem que passar por essas etapas. Então, a cadeia de custódia, ela tem que ser observada, né? E esse julgado, ele é muito interessante
Porque, volto a repetir, o STJ não está dizendo que teve uma manipulação dos vestígios e por isso ele está dando nulidade à prova. Não, ele está dizendo que pelo simples fato da defesa não ter acesso, ele está anulando, tá? Isso é muito interessante mesmo, porque no Código de Processo Penal, volto a repetir, não existe uma consequência legal para uma nulidade na cadeia de custódia. Nesse caso, a nulidade decorre de um fator onde a defesa não teve acesso completo à cadeia de custódia, certo? Não teve acesso completo. Foi simplesmente isso, não teve uma adulteração comprovada nos autos. A defesa só comprovou que não teve acesso a tudo que foi documentado, tá? Então, o que acontece? Etapas da cadeia de custódia. Vou falar aqui um pouquinho sobre as etapas da cadeia de custódia. A primeira etapa é o reconhecimento. Então, é a identificação de objeto ou elemento como vestígio relevante. Geralmente, o início da cadeia de custódia se dá com o reconhecimento ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Quase sempre se começa a cadeia de custódia com o reconhecimento. Então, o policial militar sabe que teve um crime, então ele adentra numa casa e aí ele vê uma arma no chão. Claro que ele vai reconhecer essa arma como potencial objeto do crime, mesmo que não necessariamente seja, mas é quase 99,9% que seja. Então ele reconheceu esse objeto como um objeto possível para adentrar nessa cadeia de custódia, sendo um objeto utilizado nesse crime que ele está, enfim, que ocorreu, né? Ele já sabe da materialidade no exemplo que eu dei. Então, depois de identificar, dessa fase da identificação, vai vir a fase do isolamento. Você não vai deixar qualquer pessoa encostar nessa arma. O ideal é que nem esse policial encoste na arma, ele só vai isolar. Uma pessoa especializada, um perito, aí ele encosta, certo? Ele encosta. Depois desse isolamento, então primeiro ele reconhece, isola, depois vem a fixação, que para mim, a fixação é um sinônimo de detalhar, certo? Detalhar. Então eu imagino um policial vindo e só anotando o que ele está vendo. Então o perito está ali só anotando o que ele está vendo. Ah, o braço está para o lado esquerdo, o braço está para o lado direito, a cabeça está assim, a perna está assada. Então essa é a fase da fixação, é detalhamento sobre o que ele está vendo ali. Ele está descrevendo, descrição detalhada da posição e do estado do vestígio, com fotos, vídeos ou croquis. Aí, depois dele detalhar essa fase desse detalhamento, dessa descrição, dessa fixação que ele está fazendo, ele vai ter que coletar esse vestígio. Então ele coleta, né, que é o recolhimento do vestígio, a fase da coleta, respeitando suas características. Então ele recolhe e acondiciona numa embalagem. Aí vem a fase do acondicionamento, tá? Então quando fala de embalar, é acondicionamento, não é coleta. Então ele faz o acondicionamento, que é a embalagem individualizada com registro de data, hora e identificação do responsável. Se você não botar esse registro de data, hora e identificação do responsável, você já está ferindo a cadeia de custódia, ponto. Se você é advogado, você vai chegar no fórum e você protocola algo, vai vir um registro de data e hora. Aqui mesmo no PJE, data, hora, meu nome, o Dr. Marvin Dias, ó, a mesma coisa aqui. Se não tiver, cara, isso aqui é nulo. E aí vai ter a fase do transporte, que é envio adequado, seguro e documentado do vestígio. Ou seja, você acondicionou, você fez o acondicionamento do vestígio, você embalou direitinho e tal, você tem que transportar até a central de custódia. Então é a fase do transporte. Se você não transportar direito, você também está ferindo a cadeia de custódia. E aí vai ter a fase do recebimento. Transportei até a central de custódia, eles vão receber. Nesse momento que eles recebem,
Formalização da transferência com protocolo, identificação e rastreamento. Então, recebeu lá na central, vão ter que me dar tudo isso, entendeu? Um protocolo, uma identificação, um rastreamento. E aí tem a fase do processamento, que é o processamento, é o exame pericial em si. Então, não tem segredo. É o próprio exame pericial. Então, você processa esse vestígio. Depois de processar, você armazena, vem a fase do armazenamento, que é a guarda adequada do material, inclusive para garantir contraperícias. E depois você tem um descarte, eliminação do vestígio conforme a lei, quando necessário, com autorização judicial. Então você armazena, deixa lá armazenado, quando não for mais útil, você descarta. O ponto central do caso julgado pelo STJ: apesar de os laudos terem sido feitos por peritos oficiais e acompanhados de rachas, havia um problema gravíssimo. O acórdão cita expressamente a existência de possíveis avarias no CDs que acompanhavam perícias, o que leva à conclusão de que foram fornecidos links inacessíveis à defesa. Racha é uma espécie de impressão digital de arquivo, um código único gerado por função criptográfica. Então, o hash garante que existe a criptografia. Então, tinha tudo isso, estava tudo certo. O problema é que foi visto, foi notado, foi bem quisto o fato de que algumas coisas não estavam à disposição da defesa, tá? Então, ou seja, conteúdo integral das gravações, fonte de prova, não estava disponível à defesa. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ele deixou claro, não houve adulteração, tá? Não houve. O problema é a perda dos originais. O acórdão faz questão de diferenciar. A particularidade do presente caso não se dá por existência de possível adulteração ou manipulação da prova, já que não existem dados que indiquem tais falhas, mas sim pela ausência dos elementos originais que se extraviaram após a regular confecção dos laudos e incorporação dos autos. Portanto, galera, não houve fraude, não houve manipulação. A única coisa que ocorreu aqui é que, dentro do conjunto probatório, tinha coisa que não foi acessível à defesa. Bom, então a STJ concluiu: a ausência da íntegra das gravações e imagens relativas ao dia do sinistro, bem como das simulações realizadas, comprometeu a adequada análise técnica necessária à eventual produção de contraprova. A impossibilidade de acesso às fontes originais fragilizou a contestação ou complementação do trabalho pericial, resultando na inefetividade do contraditório, na violação da ampla defesa e na quebra da paridade de arma. Conclusão, galera. Dessa forma, acordou a STJ, no recurso ordinário parcialmente provido, para declarar a nulidade dos laudos periciais e determinar os entranhamentos dos autos. É um julgado, galera, que eu tô lendo aqui, que estou debatendo aqui com vocês, que vai ser muito usado na advocacia criminal, porque não é raro acontecer isso aqui de o advogado saber que algo não passou por seu crivo, tá? Enquanto passou pelo crivo do advogado, passou pelo crivo do promotor de justiça, do advogado não. Então agora o advogado, mesmo ele não tendo um critério legal para o resultado que resulta, se ele não tiver vestígios que passaram por análise de outros, por exemplo, ele já sabe que ele já pode pedir a nulidade baseado nesse julgado, que o Superior Tribunal de Justiça já entende dessa forma, tá? Então, é isso, meus amigos. Forte abraço e bons estudos a todos.